Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós, amém? Aleluia, é uma bênção, é maravilhoso poder estar aqui cultuando ao nosso Deus juntamente com os irmãos. Temos o privilégio de estarmos aqui e poder adorar o nosso Criador, o nosso Redentor que vive e reina, amém? Aleluia. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Salmos 37, capítulo 3, verso 7. À medida que você for achando, peço que você fique de pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Salmos, capítulo 37, verso 3 ao 7. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no slide. E vamos fazer juntos a leitura da palavra do nosso Deus. Amém? Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele e Ele agirá. E Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Amém? Aleluia. Diante dessa palavra, eu convido você a fazer a sua oração individual. O seu momento a sós com Deus, que pode ser em pé, sentado, de joelhos, como você se sentir melhor. Mas o importante é que você, neste momento, busque ao Senhor. Não deixe que nada nem ninguém atrapalhe o seu momento com Deus, o seu culto racional que iniciamos agora, para que você possa adorar ao Senhor. Faça a sua oração individual e logo mais estarei quebrando o silêncio. Santo Deus, bendito e soberano, nós te rendemos graças, louvores, Pai, porque a Ti, Deus, queremos dar toda a honra, toda a glória que o Senhor merece. Ó Deus, somos falhos, somos tão pequenos, somos pecadores, Senhor. Somos indignos, Pai, de estar em Tua presença, um Deus santo, um Deus justo. Deus, mas nós Te louvamos, porque pela Tua graça e misericórdia o Senhor nos alcançou. E hoje estamos aqui, Senhor, e temos o privilégio de poder Te adorar, de buscar a Tua face, buscar a Tua presença, Deus. Ó Deus, quão privilegiados nós somos, Senhor, por estar em Tua casa, Senhor, e ter o privilégio de Te buscar, Te adorar. Deus, nós clamamos, Senhor, nesta noite, fala aos nossos corações, Espírito Santo, que nessa noite, Senhor, possamos ouvir a Tua doce voz falando conosco. Ó Deus, fala, Senhor, quebranta os nossos corações, não deixe nada, Senhor, que nada impeça de ouvir a Tua doce voz falando conosco, nos instruindo, nos exortando, Deus, para que possamos descansar e confiar em Ti, Pai. Ó Santo Deus, glorifica o Teu santo nome, Senhor, nesta noite, Pai, através da vida de cada um, Deus. Se faz presente, Senhor, faz morada em nossos corações, Deus, que tudo, Senhor, que aqui for feito neste culto, Deus, seja para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, porque só Tu és digno, Senhor, de toda a honra, de todo o louvor e toda a adoração. Então nós clamamos, Deus, abençoa este culto, cada irmão que está aqui, aqueles que ainda vão chegar, Deus. Ó Santo Deus,
Abençoa-os, que nós possamos sair daqui, Senhor, não da mesma maneira que entramos, mas sair cheios do Teu Santo Espírito, revigorados, transformados pela Tua graça, Senhor, completamente restaurados e cheios do Teu Santo Espírito, Pai. Deus, nós clamamos, Senhor, nesta noite. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, pobres pecadores, e fala conosco nesta noite, Senhor. Inunda o nosso ser com a Tua presença, Deus. Para a glória e louvor do Teu santo nome, é o que nós oramos e Te pedimos. Amém. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Amados, eu convido aos irmãos para fazermos mais uma leitura de Romanos 10, mas eu convido que você acompanhe a leitura aqui do slide, para que nós possamos ler juntos a mesma tradução, fazendo uma leitura uníssona, numa só voz, para a glória do Senhor, amém? Então vamos lá, ler todos juntos? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão aquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. Aleluia, amém. Glória a Deus. Glória a Deus que Ele enviou os seus filhos e nós podemos ouvir nesta noite a palavra do Senhor, que é como a nossa fé será alimentada, ouvindo a santa palavra de Deus. Mas nesse momento eu convido você que já está de pé para que nós possamos adorar, exaltar e glorificar o nome do Senhor através dos louvores. Que nós possamos nesse momento engrandecer aquele que é digno, aquele que é grande, aquele que é tremendo, ao nosso Criador, ao nosso Redentor. Exaltemos ao nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. Adore. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Aleluia, adora nosso Criador. Grande é o Senhor
Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso nos prostramos, Senhor. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, engrandeça a Ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer, Senhor, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Seja toda a glória, todo louvor e majestade ao nosso poderoso, grandioso e único Deus. A Ele seja todo louvor e toda adoração. Continue adorando, cante a Ele. Senhor, eu vim nessa noite para te adorar. Eu vim, Senhor, para me prostrar diante de Ti, Deus. Oh, Santo Deus, a Ti, Senhor, que entregou Seu Filho amado para morrer por nós, que veio a este mundo para nos salvar e resgatar. Então adore a Ele, cante com todo o vigor do seu coração. Senhor, eu vim para te adorar nessa noite, Pai. Luz do mundo, viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Aleluia, adore a Ele. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste na terra que criaste, por
dizer que és meu Deus. Com teu coração. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Mais uma vez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-te, Deus. Vim para dizer que só tu és Deus. És meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço tamanho do seu dos amor derramado naquela meus cruz. Então pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-te, ao Senhor. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és soberano. Tu és soberano sobre todos, sobre todas as nações, sobre as nossas vidas. Nós queremos, Senhor, te adorar, te exaltar, te glorificar e consagrar as nossas vidas a Ti, Deus. A Ti, Senhor, que és o único Deus. Queremos consagrar nossas vidas ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Louve e adore a Ele, consagre sua vida diante do altar do Senhor. Derrame-se na presença dEle nesta noite. Aleluia, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei a
as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Erga suas mãos e adora o Senhor. A glória, Entregue toda a honra, toda a glória, a força ao Senhor. E o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração, sejam dadas ao nosso Rei, ao nosso maravilhoso Deus, ao nosso maravilhoso Senhor e Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Temos alguns visitantes nessa noite. Mas antes de conhecer os nossos visitantes, também tínhamos um pedido de oração. Mas eu queria fazer uma oração particular, se os irmãos me permitem. Eu queria expressar nesse momento o meu louvor e a minha gratidão ao Deus e a vida de cada um dos irmãos, porque como a maioria... Amém? Dia 2 agora eu passei por uma cirurgia. E graças ao nosso bom Deus, foi tudo bem. Hoje estou me recuperando bem. E eu quero agradecer a Deus, louvar a Ele em gratidão
e também a todos os irmãos que estiveram orando. Esse já é um motivo de gratidão por si só, para a gente agradecer todos os dias pelo seu cuidado, que tudo Ele providenciou, desde o hospital, tudo, até o cuidado de todos os irmãos que estavam me ajudando, da minha família que me apoiou sempre e dos meus irmãos que estavam orando. Também quero deixar aqui registrado a minha gratidão a todos os irmãos pelo domingo retrasado, que foi o dia 6, dia da esposa do pastor. Eu não estava aqui, mas eu assisti a homenagem através do culto online e eu quero expressar minha gratidão, meu muito obrigada a todos vocês. Tá? Louvado seja o nome do Senhor. A todos os irmãos e também grata às irmãs da MCM, que fizeram uma surpresa linda. Amei cada lembrança. Eu não tenho como agradecer, não tenho palavras para mensurar a minha gratidão a Deus e a cada um dos irmãos. Amém? E para completar esse momento de louvor e gratidão, eu também tenho um outro motivo para agradecer a Deus. É que hoje eu e meu esposo completamos 12 anos de casados. Então, é um motivo de gratidão a Deus, porque até aqui Ele nos sustentou e nos abençoou. Então, a minha oração nesse momento, eu queria orar com os irmãos, seria uma oração de gratidão. Amém? Vamos orar. Santo Deus, eu te louvo, Senhor, porque a tua bondade, a tua misericórdia tem me alcançado, Deus. Tem nos sustentado, Pai. E eu não tenho, Senhor, palavras para te agradecer, Senhor. Eu coloco diante de Ti, Senhor, apenas o meu coração grato, Pai. Porque o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E o Senhor cuida de nós mesmo quando não merecemos. Então eu te louvo, Senhor, e coloco diante de Ti a minha vida, Senhor. Para que o Senhor use como instrumento diante de Ti. Eu te agradeço, Deus, pela vida de cada irmão que esteve orando, Deus. Pela vida de cada irmão que fez a homenagem, Senhor. Não só os irmãos aqui da Esperança, mas da PIB também, Senhor. A minha gratidão, Senhor, a Ti e aos nossos irmãos. Também quero Te agradecer pelo dia especial, Senhor, pelo meu casamento e do pastor, que o Senhor nos sustentou até aqui. Que o Senhor nos separou para Te servir, Deus. Então aqui, Senhor, diante dos nossos irmãos, eu expresso minha gratidão a Ti, Senhor, por tão grande bênção, Pai, que eu também não tenho como agradecer. Eu Te louvo e Te bendigo, porque sempre és comigo. Ó Deus de bondade, Deus de misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Muito obrigada a todos. E eu queria conhecer nesse momento os nossos visitantes, amém? Temos aqui o nosso irmão Domingos, lá da PIB, com a sua esposa. Sejam muito bem-vindos. Os nossos irmãos nos visitam mais uma vez. E temos também aqui seus filhos, Augusto e Agnaeli, correto? Louvado seja Deus. Temos também aqui Almir Araújo, que nos visita hoje, seja muito bem-vindo. A irmã Graciete de Lima e a Michele, que nós já conhecemos, louvado seja Deus. Então eu queria convidar os irmãos para que nós possamos saudá-los com a saudação da igreja. Vamos lá, todos juntos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Seja uma bênção e volte sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. E você tem a oportunidade de sair do seu lugar, cumprimentar os nossos visitantes e cumprimentar os nossos irmãos que não vimos durante a semana. Amém? Vamos estar nesse momento de comunhão e também adorando ao Senhor. E logo mais ali à frente tem álcool em gel para depois você higienizar suas mãos. Amém? Vamos adorar o Senhor. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais. Buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero adorar-te.
ti. As aves do céu Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. as aves do céu Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. quero louvar, Quero levantar as minhas mãos a ti. quero amar A ti, sempre mais e mais quero amar-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais buscar o teu querer, a tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. as aves do céu Cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Quão maravilhoso é poder louvar o nosso Criador e as maravilhas da sua criação. Aleluia. Glórias ao Senhor. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versos 6 ao 8. Vamos fazer essa leitura de 2 Coríntios. Em seguida, vamos estar cantando o HCC de número 228. A Deus demos glória. A Ele demos toda a glória. Amém? Podemos ler? Você que não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui no slide a leitura de 2 Coríntios 9, verso 6 ao 8. Amém? Então vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Amém? Aleluia. Nesse momento nós vamos estar cantando o louvor do HCC, adorando a Deus, mas nós também temos o privilégio de poder adorá-lo com a nossa oferta. Assim como o texto que nós lemos, não por obrigação ou com tristeza, pois Deus ama aquele que dá com alegria. Então vamos louvar e ofertar ao Senhor. Deus, demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede a qualquer pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, por quanto do céu
seu Filho bendito, por nós todos deu. Oh, graça real, foi assim que Jesus, morrendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. A crer nos convida a tal prova de amor, nos merecimentos do Filho de Deus. E quem, pois confia em Jesus Salvador, vai vê-lo exaltado na glória dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto dos céus seu Filho bendito por nós todos deu. Seu Filho bendito por nós todos deu. Oremos. Santo Deus, louvado, ó Pai, e engrandecido seja o teu santo nome, ó Pai. Aqui, Senhor Deus, está a tua noiva, Senhor, reunidos, Pai, aqui nesta casa, para te louvar e engrandecer o teu santo nome. Recebe, Senhor Deus, todo louvor, recebe, Senhor Deus, toda adoração feita neste lugar, ó Pai. Ó Deus, continua, Pai maravilhoso, usando, Senhor, o teu povo, conforme a tua vontade, ó Pai. E que possamos, Senhor Deus, crescer mais e mais, Senhor, no conhecimento da tua palavra e vivermos, Senhor Deus, as nossas vidas firmadas em ti, ó Pai. Ó Senhor Deus, nós colocamos diante de ti, Senhor, todos os dízimos e ofertas, Senhor. Que o Senhor abençoe e multiplique, ó Pai. E continua, Senhor Deus, abençoando a vida do teu povo espalhado pela face da terra. É em nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós te oramos, ó Deus, e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Eu convido nesse momento o pastor Felipe, que vai estar trazendo alguns avisos e logo mais a mensagem do Senhor. Boa noite, igreja. Graça e paz a todos, amém? Louvado seja o nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso. Irmãos, segunda-feira, amanhã, essa é a nossa agenda, culto no lar, certo? Em nossas casas. Estarei postando o devocional no grupo, mas você é livre para fazer com a mensagem que você quiser, com o louvor que você quiser, a forma que você quiser. O importante é fazer o culto no lar, é iniciar a semana adorando a Deus na nossa casa. Amém, irmãos? Começamos muito bem, mas depois comecei a sentir que alguns irmãos pararam de fazer, mas nós devemos voltar a fazer. E isso é importante, tanto para nós, tanto para a nossa comunhão. Irmãos, quarta-feira, sessão administrativa aqui na igreja, todos os membros convocados. Vamos prestar conta do relatório da igreja dos últimos 3 meses. E também teremos uma reunião com o pastor Leandro, certo? Então, conto com você aqui, os membros. Esteja presente, que nós iremos falar de uma coisa muito importante neste dia. Então, a sua presença é muito importante. Nós também vamos apresentar o planejamento trimestral de abril, de maio e de junho, tá? E eu conto com a sua presença nesse dia. Quarta-feira, às 19h30. Quinta-feira, nosso momento de oração, 12h30, aqui na igreja. Domingo, nossa escola bíblica dominical, às 17h30, e o nosso culto às 19h. Nossa escola bíblica já começou, tem sido uma bênção. E convido você a participar desse momento tão precioso de estar aqui aprendendo a palavra do Senhor.
Irmãos, temos alguns aniversariantes da semana. Quero chamar aqui na frente o irmão Zeca, nosso irmão querido Theo, o Cauã, aqui na frente. Completaram mais um ano de vida. Está aqui. Hã? Isso. Amém, irmãos? O Theo dormiu, né? Mas a mãe recebe os parabéns, tá bom? Vamos aproveitar esse momento. Vamos orar por essas vidas que completaram o aniversário durante essa semana. Tem mais alguém que fez aniversário durante essa semana e eu não estou sabendo? Alguém? Tem? Não? Aí perdeu o bolo. Então, bolo na mão, né, irmão? Então vamos orar, irmão, nesse momento. Estenda sua mão para cá. Vamos abençoar nossos irmãos que completaram mais um ano de vida que Deus concedeu. Pai querido, Pai santo, Deus poderoso, eis aqui, Senhor Deus, o Theo, o irmão Zeca e o Cauã, que completaram mais um ano de vida, Senhor. Deus, eles só completaram, Senhor Deus, essa idade, mais este ano, porque Tu permitiu, Senhor Deus, porque Tu concedeu. Então peço a Tua bênção, Senhor Deus, sobre eles, e que eles, Senhor Deus, continuem nos Teus caminhos, seguindo a Tua vontade, e sendo imagem e semelhança Tua nesta terra, Senhor. Abençoa, Deus, esses irmãos, para a glória do Teu nome, no nome santo de Jesus. A igreja diga? Amém. Vamos lá? Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, que o Senhor te abençoe e te dê santidade no teu aniversário, muitas felicidades. Amém, aplauda o Senhor. Deus abençoe meus irmãos. Obrigado. O bolo é na casa de quem? Do Cauã? Amém, todos convidados, sem levar nada, tá? O irmão Leomar vai resolver essa questão aí. Ainda mais que o pessoal fez um jejum aí. Então hoje o pessoal está furioso. Isso. Então a hora é agora. Irmãos, culto infantil, as crianças até 10 anos. E a professora desta noite. Crianças aqui na frente, vamos orar por elas. Até 10 anos. Essa galera. Tem mais alguém? Pode vir. Irmão Domingos. Se quiserem vir, pode vir. Pode trazer essas crianças. Irmã Michele vai se virar lá. Não sei como ela vai fazer. Né? Tá cheio. Amém? Estenda sua mão para cá, irmão. Vamos abençoar nossas crianças. Louvado seja o teu nome, Senhor, nessa noite. Te peço, meu Pai, a tua bênção sobre cada criança, Senhor Deus, que está aqui nesse momento, que irá participar do culto infantil, irá aprender da tua palavra, Senhor Deus, segundo a maneira delas, a forma que elas podem compreender, Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, que eles cresçam na tua graça, na tua sabedoria e no teu Espírito Santo, meu Pai. Te peço a tua bênção também sobre a nossa professora, a irmã Michele, que estará conduzindo essa aula. Usa ela, Senhor Deus, poderosamente sobre a vida dessas crianças, no nome santo de Jesus. E a igreja diga: amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu lá para mim. Amém, irmãos? Peço nesse momento que você abra a sua Bíblia. Obrigado, irmão. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13 ao 16. Evangelho de Mateus,
capítulo 5, do verso 13 ao 16. Você que for achando, peço que você fique de pé em reverência à palavra do Senhor. Você que não trouxe Bíblia, fique de pé também para ler no telão, fazer essa leitura. Vamos fazer esta leitura para depois nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Todos acharam? Amém? E diz assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Amém e amém. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos e incline sua cabeça. Deus Todo-Poderoso, engrandecido seja o teu nome nessa noite, meu Pai. Que o Senhor possa, neste momento, se manifestar através do teu Espírito Santo e possa falar, Senhor Deus, aos corações desta igreja, aos ouvidos, Senhor, às mentes de cada um. Que possamos entender, Senhor, a nossa identidade e as nossas responsabilidades, Senhor. Pai Santo, Pai querido, glorifica o teu nome através de cada palavra, Senhor Deus, que for proferida aqui nessa noite. Que eu, Senhor Deus, possa diminuir para que tu cresça na vida desta igreja. Alimenta o teu povo, Senhor. Sacia a fome e a sede de cada um, Senhor Deus, através da tua palavra. Que tu, Senhor Deus, seja suficiente para nós. E é disso que precisamos, Senhor. Que tu seja exaltado e nada mais. E ninguém aqui, Senhor, tome o teu lugar e divida a tua glória, Senhor. Receba toda a glória, Deus, que é devida ao teu santo nome. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, irmãos. Nós estamos numa campanha anual, a igreja que queremos ser. E o tema de hoje, aliás, desse mês, é o tema missões. Nós estamos falando sobre missões durante o mês todo. Irmãos, sem delongas, sem demoras, eu quero falar algo muito importante sobre missões. E às vezes, isso é muito importante porque fala muito conosco. Quando nós falamos de missões, nós falamos de outras nações, dos ímpios, daqueles que precisam ser alcançados. Mas esse texto, ele fala de nós, dos missionários, daqueles que são enviados, daqueles que são chamados segundo o beneplácito do nosso Deus, para fazer o seu querer e a sua vontade. Então, irmãos, o tema de hoje é a nossa identidade e as nossas responsabilidades como igreja missionária. Irmãos, nós estamos hoje num conflito muito grande. Você já deve ter percebido isso. A igreja e o mundo têm um conflito todos os dias. O mundo querendo entrar na igreja e a igreja querendo evangelizar o mundo. Em nenhuma forma eles se associam, em nenhuma forma eles negociam paz. É uma guerra constante, sem fim. Se você vê a guerra da Ucrânia e da Rússia, já está em torno de 22 dias, 21 dias de guerra, mas um dia vai terminar. Como terminou a Primeira Guerra Mundial, como terminou a Segunda, como terminou todas as guerras. Mas essa guerra não termina. Essa guerra é infindável. Essa guerra, igreja e mundo, eles sempre estão batalhando um contra o outro. Então, irmãos, para que a gente consiga manter a nossa luta constante contra este mundo, nós precisamos guardar a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, para podermos lutar contra o inimigo que está querendo nos derrotar todos os dias. Até o último dia da sua vida, o mundo vai querer tomar você para ser seguidor dele. Irmãos, e qual é a nossa identidade? Jesus dá a nossa identidade no texto. Ele diz que nós somos o quê? O sal da terra e o quê? E a luz do mundo. Ou seja, Jesus
não deixa aberto a nossa identidade, ele dá uma identidade para nós. Vocês estão lutando contra este mundo. Para vocês conseguirem lutar com este mundo, vocês têm que ter uma identidade. Você tem que ser sal da terra e tem que ser a luz do mundo. Sem isso você não consegue lutar com este mundo. Sem isso você não consegue evangelizar. Sem isso você não consegue ser um missionário. Sem isso as almas não vão se render. Sem isso a sua evangelização não progride. Sem isso os convites continuarão sendo rejeitados. Sem isso você não será identificado como homem, como uma mulher de Deus. Irmãos, então a minha missão nessa noite é, para que a igreja precise, ou seja, missionária, ela precisa entender a sua identidade. Porque se você não entender a sua identidade, é aí que é o importante de tudo. Se você não entender a sua identidade, irmão, se você sair dessa porta para fora sem entender a sua identidade, o mundo vai arrebatar você. O mundo, ele vai impedir a sua evangelização. O mundo vai estacionar o seu trabalho missionário. Porque essa é a intenção dele. Frear a igreja, estacionar a igreja, escurecer a igreja. E se nós não entendemos a nossa identidade, nós sairemos dessa batalha derrotados. Irmãos, aí na sua Bíblia, verso 13, ele começa a identificar quem nós somos diante de uma igreja missionária. O verso 13, a parte A, ele diz o quê? Que nós somos o quê? O sal. Bora falar isso bem alto? Nós somos o quê? O sal da terra. Fale isso com vontade, com firmeza. Você é o sal da terra, irmão. Agora eu fico me perguntando, eu estava vendo isso aqui, pensando, por que Jesus chama nós de sal da terra? Por quê? Tem tanta coisa que poderia Jesus chamar a gente, né, de sacerdote, né, como tem no texto, nação eleita, povo escolhido. Aí Jesus olha para os seus discípulos e fala assim, vocês agora são sal da terra. O sal da terra, por que isso? Aí algumas interpretações dizem que é porque nós devemos dar um gosto no mundo. O mundo está sem gosto, o mundo ele não tem o seu sabor e nós vamos lá e vamos dar o sabor para este mundo. Irmão, essa interpretação ela é muito romântica, é muito bonita e pode ser até certo, não estou dizendo que está errada, mas dentro desse texto, irmão, tem algo muito mais profundo do que isso. Muito mais profundo. Na verdade, aqui tem uma identidade e também tem uma responsabilidade. É muito bonito bater no peito, eu sou o sal da terra, e o que você está fazendo? Qual é a sua funcionalidade dentro do reino? Você é o sal da terra, ok, eu entendi, mas o que você está fazendo? Então, não quero dizer apenas que nós somos o sal da terra, eu quero dizer por que nós somos o sal da terra. E é engraçado que quando a gente fala o sal da terra, hoje no nosso ouvido ocidental, a gente pode desprezar um pouco o sal, né? A gente vê às vezes quando a gente vai reunir cesta básica, qual é o único alimento que a gente às vezes não aceita para colocar na cesta básica? É o quê? É o sal. Você vai no supermercado, compra o sal R$1,50, R$2, aí fala assim, o sal tão desvalorizado, Jesus vai e me chama de sal. Eu não entendo. Nem na cesta o pessoal quer o sal. Como é que vão me querer para evangelizar? Como é que Jesus me identifica dessa forma? Se o sal vale R$1,50, será que eu estou valendo tão pouco assim? Irmãos, é porque quando esse texto foi escrito, para nós pode soar estranho, mas se você soubesse que naquele tempo, o sal, isso mesmo, não tinha geladeira. O sal era o único produto que conservava os alimentos. Então, meus irmãos, o sal era troca, era moeda de troca naquela época. Tem gente que trocava terrenos por sal. Tem gente que guerreava por causa do sal. Tem gente que trabalhava a vida toda para ter sal em casa. Porque se ele não tivesse sal, ele não comia, porque a comida estragava. E às vezes as pessoas trabalhavam para ganhar, às vezes nem dinheiro, para ganhar o quê? Para ganhar sal. Como é que você acha que a palavra salário veio? É do sal. A palavra que vem do latim salarium, vem do sal. O pessoal trabalhava para ter sal, meu irmão. Hoje a gente não tem esse negócio. Então, aos nossos ouvidos parece algo que Jesus está menosprezando a gente.
mas na verdade naquela época ele estava valorizando os seus discípulos. As pessoas lutam por causa do sal, as pessoas guerreiam por causa do sal, as pessoas trabalham por causa do sal. Então o sal tem o seu valor. Então vocês têm o valor de vocês aqui neste mundo. Deus não diminui as pessoas, Ele valoriza as pessoas. E qual é a funcionalidade desse sal, irmãos? Porque ele tinha, porque Jesus cita esse alimento para falar da obra missionária. Tasker, um comentarista bíblico, ele diz assim, que a característica geral do sal é que ele é essencialmente diferente do meio que é posto. Traduzindo o que esse homem diz, ele está dizendo assim, que, meu irmão, não há nada no mundo, nada, que tenha a composição do sal e a funcionalidade do sal. Nada. Ele é diferente totalmente de qualquer outra coisa que você for misturar ele. A sua composição e a sua funcionalidade é totalmente diferente. Então, qual é o segredo do sal? Será que é porque nós iremos dar o sabor para este mundo? Pode ser, mas qual é o grande segredo dentro dele, o cerne desse estudo e dessa parábola? É porque nós, por ter uma composição e uma funcionalidade diferente deste mundo, é que nós somos comparados com o sal. O que você é e o que você pode fazer, ninguém pode fazer. O que a igreja pode fazer com este mundo, ninguém pode fazer. Temos a composição e a funcionalidade totalmente diferente. Esse é o segredo. A igreja é essencialmente diferente deste mundo. Porque quando a igreja entra no mundo, ela tem um impacto. Porque ela é diferente dele. Porque se ela fosse igual, não tinha impacto. Se ela tivesse algumas semelhanças e algumas diferenças, não tinha impacto. Ela só tem impacto porque ela é totalmente diferente. A composição da igreja é como sal, totalmente diferente de qualquer outra coisa. Não há nada parecido conosco, irmãos. Não há nada parecido com a igreja de Cristo. Não há nada parecido com uma igreja missionária. Não há nada parecido com missionários e missionárias de Deus sendo enviados para este mundo. A sua composição e a sua funcionalidade é diferente. Spurgeon diz que não somos o caramelo da terra, somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. Então, quando nós chegamos diante de Deus, diante deste mundo, nós, pela nossa composição diferente, o mundo sofre impacto. Ele não se agrada do paladar que nós iremos dar para eles. Eles não vão se agradar do alimento que nós iremos dar para eles. Eles nunca vão querer aquilo que nós temos a oferecer para eles. E estamos em constante contramão deste mundo. Então, por estarmos em contramão deste mundo, eu sou diferente do mundo, o mundo é diferente de mim, e é por isso que o mundo sofre o impacto missionário da igreja. Porque somos diferentes na composição e também na nossa funcionalidade. Amém, irmãos? No verso 13, na parte B, ele diz assim, Jesus fala, vós sois o sal da terra, ok? Mas ele chega a um questionamento, ele faz uma pergunta, e se o sal for insípido? Como que há de salgar? Irmão, parafraseando Jesus aqui, ele está dizendo aqui, qual é a serventia do sal se ele não salga? Qual é a funcionalidade do sal se não serve para nada? Para que ser chamado de sal se absolutamente você não contribui em absolutamente nada? Essa é a pergunta de Jesus, esse é o questionamento. Se o sal é insípido, como é que eu vou salgar? Não serve. Essa pergunta não é para o mundo, essa pergunta é para nós. Você é o sal da terra, você é o sal da terra. Só que você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ter uma funcionalidade. O sal é uma identidade, mas dentro dessa identidade tem responsabilidade. Temos uma missão, irmãos. Ser sal apenas na teoria não funciona. Tem que ser sal na prática. Tem que ser sal fazendo as coisas. Primeira coisa, irmãos, que eu entendo sobre o sal é que o sal ele é um antisséptico. Ele inibe a decomposição. E aqui começa a nossa funcionalidade. Eu falei do que você é composto. Você é composto de algo que nada é parecido neste mundo.
Agora eu vou falar do que você tem que fazer. O sal, ele é antisséptico. Você coloca ele na carne, e às vezes, naquele tempo, a carne passava até 4 meses, 3 meses sendo conservada por causa do sal. Conserva muito melhor que muita geladeira aí. A minha, que está em fim de carreira, se não comer em uma semana, né, a carne já começa a ficar meio paissandu. Mas o sal, ele não. Ele conserva por muito tempo. Por muito tempo. Aí você traz isso para uma figura bíblica, que se o sal, ele não impede que a carne se decomponha, ele não impede, não é isso a história. Ele retarda a podridão, a decomposição da carne. É isso que ele faz. Aí quando você vai para 1 João 2,17, João diz assim, que este mundo está passando e também a sua concupiscência. Irmão, o que é isso que João está falando? Ele está falando que este mundo, ele está num processo de decomposição. Este mundo, ele está se acabando. Este mundo, ele está se decompondo, ele está se acabando. E o que está fazendo este mundo se decompor? Igual uma carne que vai se decompondo e vai se estragando e vai apodrecendo. Como é? Por que se apodrece? Por causa da sua concupiscência, por causa do pecado deste mundo. João fala assim, o mundo que vocês vão evangelizar, ele está se acabando, ele está se desfazendo. Ele vai acabar. Então o que vocês são? São o sal deste mundo. Vocês não vão impedir que esse mundo se decomponha, mas vocês, a igreja, vai desacelerar o processo deste mundo através de um purificador moral. Irmãos, olha a nossa funcionalidade. Esse mundo está se perdendo, está se acabando. Ele vai se acabar, isso eu não posso fazer nada. Está se acabando por causa do seu pecado, da sua iniquidade e dos seus crimes. Então, eu como sal deste mundo, a igreja como sal deste mundo, você como sal deste mundo, você tem a missão de desacelerar essa decomposição deste mundo, através do quê? Tirando os pecados que estão trazendo a podridão para este mundo, trazendo um purificador moral para essa igreja. O sal purifica a carne e a igreja purifica o mundo. O mundo então desacelera por causa do nosso comportamento moral que estamos inserindo neste mundo. Quer um exemplo? Uma pessoa que está se matando nas drogas, está se acabando nas drogas. Qual é o fim de quem usa droga? Só tem 2 fins, né, que o pessoal diz, né? Ou é prisão, ou é caixão. É um dos 2, não é isso? E as pessoas dizem assim, obrigado, irmão, que dentro da prisão ainda tem caixão. Não é isso? Lá dentro ainda pode morrer. Então, irmãos, um usuário de droga, ele está se decompondo. Ele está entrando num processo de podridão. Ele vai acabar, ele vai morrer. Quando você chega como sal deste mundo, trazendo um purificador, um antisséptico moral sobre ele, e ele muda de vida, então você retarda a morte daquela pessoa. A pessoa não vai deixar de morrer, ela vai deixar de morrer? Ela não vai deixar de morrer, mas aquela morte que estava anunciada por causa das drogas, então você retarda para que ele continue caminhando agora com Cristo. Isso é um purificador moral, é isso que um sal faz. Quando um casamento está se desfazendo, quando uma família está se desfazendo, quando um filho está andando por outros caminhos, quando alguém está desviado, então você vai lá e desacelera aquilo. O provérbio diz que há caminhos que aos homens parecem perfeitos, mas no final ele é o quê? Ele é morte. Então quando ele sai da igreja, ele começa a andar por caminhos de morte. Quando você traz ele de novo, então você desacelera. Aquela morte que estava anunciada bem ali, o diabo estava esperando ele na esquina para ceifar aquela vida. Então quando você vai lá, como sal deste mundo, purifica ele, através de um purificador moral, através de leis e mandamentos do nosso Senhor, muda a vida dele, então é desacelerado esse processo de morte. Irmão, essa é a nossa funcionalidade. É por isso que nós somos o sal deste mundo. E este mundo precisa de nós, irmãos. Precisa de nós.
R.C. Sproul diz que uma das tarefas da igreja é impedir que este mundo se autodestrua. Essa é a nossa tarefa, irmão. É para isso que estamos aqui. Segunda coisa, irmãos, que o sal pode fazer é que ele só tem efeito quando ele tem contato com o alimento. Você já viu o sal ter efeito de longe? Alguém já viu isso? O importante citar, irmãos, que Jesus não chama a gente, ele chama a gente de sal da terra e não de sal no saleiro. Obriga-se o contato. Temos que ter contato com essas pessoas. O sal, quando ele está no saleiro, ele não tem efeito nenhum. Ou tem? Absolutamente nada. Ele é sal? Ele é sal. Mas está tendo efeito? Não. Ele está no saleiro. Ele está separado. Ele está na sua redoma. Ele está na sua bolha. Ele está ali. Ele é sal. Mas não tem efeito nenhum. Mas quando você coloca o sal no alimento, na carne, e começa a ter contato, começa a ver o efeito. Então, meus irmãos, a igreja precisa ter contato com este mundo, e eu vou explicar isso para você. Contato, meus irmãos, uma coisa é você conviver com este mundo, e uma coisa é você se envolver com este mundo. Nós não somos do mundo, mas moramos no mundo, amém? Nós fazemos parte daqui, não temos para onde ir, fazemos parte daqui. Só que o fato de eu estar neste mundo não me obriga e não me autoriza a ter contato, a me envolver com este mundo. E o que nós devemos fazer, irmão, como sal, é ter o contato com este mundo para justamente cumprir com a nossa funcionalidade. Nós não somos sal para ter contato com qualquer outro alimento e se tornar insípido. Não somos sal para ter contato com outro alimento e se tornar como outro alimento. Nós somos sal deste mundo para ter contato com ele e mantermos a nossa composição, mantermos a nossa funcionalidade e mudar o outro e não nós. O sal continua sendo sal, mas a carne, quando você vai comer, ela está diferente, amém? E é isso que nós devemos fazer. O mundo e a igreja, o único contato que elas têm que ter é quando o mundo se rende diante da igreja. É quando a igreja influencia o mundo. Aí sim nós temos tendo a nossa funcionalidade correta. E é assim, irmãos, que devemos fazer, porque a igreja não pode influenciar de longe. A igreja não influencia o mundo numa bolha, numa redoma, isolada. Se nós ficarmos dentro desse prédio aqui, durante 7 dias da semana, nós não iremos influenciar absolutamente ninguém. Nós temos que sair dessa porta. É dessa porta para fora. Nós temos que influenciar. Temos que salgar esse mundo. Temos que ter contato com eles, para mudar a composição deles, para impedir que eles se autodestrua. E essa é a nossa funcionalidade. É por isso que eu sou chamado de sal. John Stott diz que o nosso papel é de sermos esfregados na comunidade secular, como o sal é esfregado na carne, para impedir que ela apodreça. E quando a sociedade apodrece, muitos de nós cristãos têm uma tendência de levantar as mãos para os céus, de forma piedosa, reprovando o mundo por ele não ser cristão. Mas não deveríamos fazer isso, mas deveríamos reprovar a nós mesmos. Ninguém pode acusar a carne fresca de deteriorar-se. Ninguém pode fazer nada, ela vai se deteriorar. A pergunta é, aonde estava o sal? Essa é a pergunta. A carne ela vai se apodrecer, você querendo ou não. Ela vai entrar no estágio de podridão, ela vai se acabar. A questão é aonde estava o sal nesse processo. Aonde estava o sal enquanto a carne estava apodrecendo? Aonde estava o sal enquanto a carne estava perdendo o seu vigor, a sua vitalidade, a sua vida? Aonde estava o sal? É isso que John Stott pergunta e questiona. E é essa a nossa funcionalidade, irmão. Não adianta levantar, olha, o mundo está perdido, acabou o mundo está se perdendo. Glória a Deus, eu estou aqui dentro. Meu irmão, você é sal, você deveria estar lá fora, fazendo que este mundo estacione nesse processo a passos largos que está acontecendo com eles de podridão. Não deveríamos estar glorificando porque estávamos aqui dentro. Deveríamos estar nos perguntando por que não estamos lá fora. Essa é a questão.
O mundo está se perdendo e a funcionalidade nossa é estar impedindo essa podridão deste mundo. E é por isso que somos sal. Sproul diz que quando Cristo chama pessoas do mundo, Ele envia-os novamente com o Evangelho. Olha o que Cristo faz. Tira você do mundo, só que Ele não deixa que você não tenha contato com o mundo. Ele envia você de novo para o mundo. Só que Ele envia você agora com o quê? Com o Evangelho. Transformado, sendo sal neste mundo. E é para isso que nós estamos aqui, irmãos. Nós temos uma identidade, amém, mas nós temos responsabilidade como uma igreja missionária. Alcançar essas pessoas. Amém? Verso 13, aí na sua Bíblia. Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Irmãos, aqui agora é o fato preocupante. Eu falei da nossa identidade, falei da nossa funcionalidade. Aí Jesus começa a falar assim, olha, vai ter algum tipo de sal, que eu estou falando para vocês, que não vão ouvir o que eu estou falando e não vão servir para nada. A não ser para ser pisado pelos homens. Irmãos, isso é uma advertência para nós. Tem gente que vai se identificar apenas, eu sou sal, mas eu estou um saleiro. Tem gente que vai se identificar com sal, mas não vai fazer nada também. E tem gente que vai se identificar como sal e não vai servir para outra coisa, a não ser pisado pelos homens. Irmãos, na cultura judaica, por que Jesus diz isso? As casas dos judeus, muitas tinham lajes. E essas lajes, algumas delas, tinham algumas fendas e algumas goteiras. E era em cima dessa laje que os judeus faziam as reuniões. Era em cima delas. O que eles faziam? Pegavam o sal, que era insípido, que não servia para nada, começava a jogar na laje. Começava a jogar muito sal. Esse sal, ele endurecia e fechava as fendas e as goteiras. Só que para que ele fechasse, o judeu precisava pisar para que ele pudesse entrar nas fendas e nas goteiras. O sal também insípido servia para quando o templo, que era feito em alguns montes, o terreno tinha um aclive. Os judeus, quando iam subir para o templo, às vezes aquele terreno era escorregadio. E eles jogavam sal ao redor do templo para que eles pudessem pisar com segurança para chegar ao templo. Meu irmão, de uma ou outra, ou na laje ou no terreno, o sal era pisado. O sal era pisado. E qual era o sal que era pisado? O sal bom? O sal que era proveitoso? O sal que tinha sua funcionalidade? Não. O sal que era insípido. O sal que não servia absolutamente para nada. Aí às vezes a gente pergunta, qual é a serventia do sal insípido? Aí você deve responder, eu também devo responder assim, nenhum. Não tem nenhuma funcionalidade. Mas na verdade Deus, Jesus, dá uma funcionalidade dele no texto. Ele dá uma funcionalidade. Nós achamos que não serve para nada. Mas ele diz alguma coisa sobre isso. Ele diz que não serve para nada, senão para lançar fora e o quê? Ser pisado pelos homens. É a única serventia do sal que não faz nada. É a única serventia. Que condição você está, irmão? Que condição nós estamos? Irmãos, uma igreja que não cumpre a sua função missionária como sal, ela não serve para nada, a não ser pisada, envergonhada e ridicularizada por este mundo. Este mundo olha para a igreja, essa igreja não serve absolutamente para nada. Essa igreja eu não vejo um mover. Essa igreja eu não vejo uma ação social. Essa igreja eu não vejo uma ação missionária. Essa igreja eu não vejo salvando ninguém. Essa igreja eu não vejo batizando ninguém. Serve para quê essa igreja? A não ser ridicularizado pelos ímpios, a não ser pisado pelos ímpios, a não ser pisado pelos homens. É para isso que serve um sal insípido. É para isso que serve. Uma igreja que deixa de ser missionária, deixa de cumprir sua missão, ela é pisada por este mundo, ela é atropelada por este mundo. Ela é atropelada. E é engraçado que o quanto é escandaloso para um ímpio uma igreja que é insípida, que é um sal que não faz absolutamente nada, que não serve a ser pisado para os homens. Eu estava em Belém conversando com meu pai, né? Meu pai e meu irmão. E aí nós começamos a conversar sobre igreja. E aí ele falou que
ele estava vendo no YouTube, né? Meu pai não é religioso, nem meu irmão, nenhum dos dois. E a gente estava conversando, rapaz, tu viu no YouTube o padre dançando forró com as meninas na festa? Rapaz, eu não vi não. Égua, um absurdo isso. É um escândalo isso. Como é que pode um negócio desse? Veja um negócio, aí eu fiquei pensando, o ímpio se escandalizando com a igreja. Aí ele vai lá e envergonha a igreja. Olha só como está a situação. Uma outra vez, estava conversando com meu sogro, aí a gente estava falando sobre dinheiro, sobre tesouraria, eu estava falando de algumas questões de dinheiro e tal, aí ele citou um exemplo bem perto da casa dele, aí ele falou assim, rapaz, a última vez que eu ouvi falar de tesouraria foi de uma irmã, de uma crente que comprou a casa dela com o dinheiro da igreja. E ele falava isso com uma raiva, irmão, sabe? Ele falava, é um absurdo isso. Vai ver a casa dela como está, grande e bonita, e a igreja pequenininha. Ela desviou todo o dinheiro da igreja. Depois os irmãos descobriram que ela estava desviando e expulsaram ela da igreja. Olha como o mundo se escandaliza com, às vezes, conosco que não estamos fazendo o que deveríamos fazer. O mundo se escandaliza quando nós estamos de braços cruzados, irmãos. Quando nós não estamos sendo o sal deste mundo. Temos que ter cuidado com isso. Porque o dia que nós pararmos de ser sal, vamos ser pisados, atropelados por este mundo. Lembre-se, estamos numa batalha constante e infindável. Se dermos mole, o mundo atropela. Amém? Verso 14. Parte A. Ele diz assim, vós sois o quê? Mais alto? Vós sois a luz do mundo. Irmãos, o sal é uma evidência interna da igreja. É o que eu sou por dentro, o sal, quem eu sou. A minha composição e o que eu tenho que fazer. A luz é algo externo, uma evidência externa. O sal é algo de dentro, a luz é algo de fora. O sal, Deus sabe quem eu sou. A luz, quem deve saber são os homens. Os homens devem saber quem nós somos. Jesus, quando ele diz isso, que vocês não devem ser só sal apenas na composição de vocês. Vocês não devem ser só conhecidos por mim, quem é sal verdadeiro e quem não é. Mas vocês, quando forem diante dos homens, eles devem conhecer vocês como luz. Eu não tenho que dar apenas testemunho de mim, mas os homens devem dar testemunho de vocês, que vocês são luz. Irmãos, por que nós somos luz? Por que Jesus chamou a igreja de luz? Porque somente uma coisa pode dissipar as trevas. E é o quê? É a luz. Você não consegue dissipar as trevas com absolutamente nada, a não ser com luz. Somente a luz. A luz foi a primeira coisa criada por Deus. Quando ele diz, haja luz, e houve luz. É somente com a luz que podemos dissipar as trevas. Se o sal necessita ter o contato com o alimento, para que aquele alimento mude e tenha sua composição alterada, para que a sua decomposição não avance, a luz apenas precisa irradiar para que os homens sejam alcançados. A luz precisa apenas irradiar. Por isso nós somos luz, irmãos. Aí, em 2 Coríntios 6,4 diz, por quê? E que comunhão tem a luz com as trevas? Qual é a comunhão que a luz e as trevas têm? Absolutamente nada. Então, quando as trevas estão invadindo a igreja com a sua luz precisa dissipar as trevas. É por isso que nós somos luz para este mundo. Irmãos, a igreja missionária, ela está numa constante batalha. É guerra, batalha, luta. As trevas querem escurecer a igreja. E a igreja quer iluminar o mundo. Se nós não entendermos a nossa identidade, o mundo vai acabar ofuscando a luz desta igreja. E de qualquer igreja. Porque a batalha, ela é constante. E mais, irmãos, aí na sua Bíblia,
Verso 14, a parte B, e o verso 15. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Irmão, aqui eu aprendo duas coisas. Nós sabemos que devemos ser luz. Somente a luz pode dissipar as trevas. E é por isso que nós somos luz. Nós estamos em batalha com as trevas, constante, diária, todos os dias. Só que, para ser luz, você precisa fazer duas coisas. Para que a luz que está em você irradie e dissipe as trevas, duas coisas vocês precisam fazer como igreja missionária. O texto diz: primeiro, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A igreja deve se destacar diante das trevas. A igreja precisa estar numa zona de destaque. Irmãos, em Jerusalém as cidades eram colocadas sobre montes. De manhã ninguém percebia nada. Ninguém via absolutamente nada. Mas quando chegava de noite, tinha aquela cidade que se destacava. Por causa do quê? Por causa que ela estava no monte? Porque ela era mais alta do que todas as outras cidades? Ou por causa do quê? Por causa da sua luz. Meu irmão, você via a cidade de longe, porque ela estava iluminada com a sua luz, que estava irradiando as outras cidades que estavam em trevas. Nem todas as cidades poderiam ter luz, mas aquela que estava sobre o monte, estava edificada, construída, e aquela luz irradiando sobre aquelas outras cidades, ela poderia ser vista, ela poderia ser olhada, ela poderia ser notada. E é isso que a igreja precisa fazer. Eu não sei se algum de vocês já foram em Cotijuba. Quem já foi em Cotijuba aqui? Cotijuba. Lá em Cotijuba dá para ver de longe. Qual é a outra cidade? Mosqueiro. Mosqueiro, lá da praia, vai quem quer. Não é isso, pastor Salim? Pastor Salim sabe. Se você tiver a oportunidade, vai em Cotijuba. Muito bom. Na época que eu fui não tinha energia. Era totalmente escuro. O que iluminava a ilha era a luz da lua. Era isso. A lua iluminava. E aí, quando chegava a noite, a gente conseguia ver Mosqueiro de longe, com as suas luzes, uma cidade muito mais edificada, uma cidade muito mais pronta, uma cidade muito mais avançada. E você via as luzes. E a gente lá no escuro, em Cotijuba, vendo a luz de Mosqueiro. Passamos um ano novo, e aí você viu os fogos lá de Mosqueiro, numa distância muito grande. De manhã você não consegue ver, mas à noite, por causa da luz dessa cidade, você consegue identificar essa cidade. E o interessante é que lá de Mosqueiro ninguém vê Cotijuba. Ninguém consegue ver. Lá embaixo, sem luz, triste, isolada, sem energia. Hoje Cotijuba, para a glória de Deus, já tem energia. Mas ninguém conseguia ver. Mas nós conseguíamos ver Mosqueiro de longe. Irmãos, esse é o grande destaque. A igreja precisa ser visualizada. Ela precisa estar em destaque. E qual é o destaque da igreja? É o tamanho da igreja? É o prédio da igreja? É a renda da igreja? É as finanças da igreja? É o local que ela está estabelecida? É o bairro onde ela está estabelecida? Não é esse o destaque da igreja. O destaque da igreja é a luz de Cristo. Esse é o destaque da igreja. Não importa a quantidade de membros, o que importa é a quantidade de luz que ela tem. Não importa a quantidade de pastores, de diáconos, de homens e de mulheres, importa o quanto ela pode irradiar luz para este mundo que está em trevas. As trevas só podem ser dissipadas com uma luz soberana e não com um prédio imponente. É a luz da igreja que vai irradiar as trevas deste mundo. Temos que estar em local de destaque para sermos vistos para esta terra que está em trevas. Irmão, segunda coisa, não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas aonde? No velador. Eu teria que explicar para você o que é alqueire e o que é velador. Alqueire eram umas bolsas que eram colocadas do lado dos cavalos. Uma bolsa, formato de cuia. E aí o viajante levava e colocava as coisas no alqueire. Chegando em casa, ele tirava o alqueire e levava para dentro de casa. Aí Jesus fala assim:
quando se acende uma luz, você não pode botar debaixo do quê? Do alqueire. Você não pode pegar uma vela acesa e colocar o alqueire em cima, em formato de cuia, porque senão não adianta absolutamente nada. Não vai iluminar nada a não ser o seu redor. Mas é colocado aonde o alqueire? O alqueire, a luz é colocada aonde? No velador. Colocado no velador, como era o velador? Era como se fosse esse porte, como está filmando agora aí a câmera. Uma arte de ferro, em cima colocava a candeia. E lá na parte de cima, ela iluminava todo o quarto. Irmãos, a luz não pode se esconder. Ela precisa ser proclamada. Às vezes a igreja tem luz, mas não tem atuação. Às vezes a igreja possui a luz de Cristo, mas não opera, não anda, não caminha, não atua. Irmão, a igreja precisa estar atuando em diversos assuntos da sociedade. Uma igreja missionária precisa estar atuando nessas áreas. A igreja missionária precisa estar dentro das questões políticas. A igreja missionária precisa estar dentro das guerras. Quem viu agora 300 ucranianos sendo recebidos no Brasil, adivinha quem recebeu esses ucranianos no Brasil? Pastor Pascoal Piragini, pastor da PIP de Curitiba. Meu irmão, onde estão as outras igrejas? Aonde estão a igreja está querendo irradiar? Não estão em lugar de destaque, não estão se posicionando, não estão tomando partido. Meus irmãos, muitas leis não estão sendo aprovadas hoje no Brasil. Adivinhe por quê? A bancada da igreja. Meu irmão, hoje a gente poderia estar agora com aborto aprovado, independente de qualquer mês. Hoje as pessoas poderiam estar mudando de sexo por qualquer jeito. Hoje os casamentos poderiam estar se divorciando de qualquer jeito. Mas sabe o que impede? É a igreja de destaque, é a igreja que se posiciona, uma igreja que está à frente, uma igreja missionária. A igreja precisa estar inserida nessas questões. E quando eu digo a igreja inserida nessas questões, eu não digo para ela se misturar com a corrupção dessas coisas, mas digo para ela irradiar luz lá dentro. Se nós estamos dando luz aqui dentro apenas, não estamos servindo de nada. Nós precisamos dar luz no bairro todo do São Tomé e na cidade de Salinas. E é isso que a igreja precisa fazer. Somente assim, irmãos, a luz alcançará todos, como diz no final do verso 16, e dá luz a todos que estão na casa. Se a luz estiver dentro do alqueire, nós vamos dar luz apenas aqui dentro ao nosso redor. Mas quando nós estamos no velador, nós damos luz a todos que estão ao nosso redor. Amém? A igreja, meu irmão, ela não seleciona públicos. A igreja não faz acepção de pessoas. A igreja não escolhe espaços para atuar. Ela atua em qualquer lugar. Ela precisa irradiar a sua luz em qualquer lugar. É para isso que nós estamos aqui. E para finalizar, irmãos, verso 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmãos, primeira coisa, eu falei, por que nós devemos ser luz? Por que a igreja é luz, a igreja missionária? Depois, no verso 14, no verso 15, nós falamos onde é que a igreja deve atuar com a sua luz. E agora no verso 16, Jesus diz, qual é a finalidade dessa luz? Qual é a finalidade dela? Qual é o resultado dela? Aonde isso vai finalizar? Na parte A, no verso 16, ele diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Meus irmãos, a igreja missionária ilumina os homens. A igreja transfere a sua luz para o homem que está em trevas. Igreja sem a sua luz, ela não consegue iluminar absolutamente ninguém. Este mundo só vai ser iluminado se a igreja iluminar eles. E por que eu digo isso, irmão? Porque muitas igrejas hoje estão se escurecendo por causa do mundanismo. Lembra da guerra espiritual? A igreja querendo iluminar o mundo e o mundo querendo ofuscar e escurecer a igreja. Eu estava vendo no YouTube um pastor que a igreja não tem mais luz nenhuma.
A igreja não tem mais princípios nenhum. A igreja não está mais interessada em evangelizar. Uma igreja que está com preguiça de andar em casa e falar do evangelho de Deus. Aí eles começam a inventar as coisas, começam a negociar com o mundo. E aí eu vi, saindo numa reportagem, uma igreja que fez o Night Gospel. Sabe o que é isso, irmãos? Apagaram as luzes da igreja, tiraram o púlpito da igreja, botaram aqueles barril grande de ferro, tiraram a sonoplastia da igreja, começaram a botar DJs. Meu amigo, a festa torou nesse dia. Aí no final, você vendo as imagens, eu recomendo você nem pesquisar, porque é um negócio triste. Mulheres rebolando no altar da igreja, dançando funk e gospel. Aí no final, o pastor diz assim: glórias ao nosso Deus, porque almas foram salvas. Aí eu falei: meu Deus do céu, que almas são essas? Que igreja missionária é essa? Negociando com o mundo, não consegue iluminar ninguém, então prefere se escurecer junto com ele. E é engraçado que este homem no final, ele diz assim, o pastor dizendo assim: as pessoas que estão falando mal de mim são um bando de religiosos. São um bando de religiosos. Irmãos, eu queria ler para ele Isaías 5:20. Você pode abrir na sua Bíblia? Isaías 5:20. Isaías 5:20. Amém? Eu queria ler isso. Quem está aqui, quem está me assistindo ao vivo, eu queria ler para a igreja de Salinas, para a igreja brasileira, para todos os pastores, missionários e missionárias, o que a palavra de Deus diz sobre negociar com trevas, sobre deixar o mundanismo entrar na igreja. Olha o que o profeta Isaías diz, verso 20: ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Ai daqueles que fazem as trevas luz e as luzes as trevas. Ai daqueles que fazem o amargo doce e o doce amargo. Amém? Irmãos, Deus rejeita, Ele odeia quem negocia com trevas. Ai daqueles que fazem das luz trevas e fazem das trevas a luz. Ai daqueles que fazem o bem mal e pegam o mal e fazem o bem. Ai daqueles. Irmãos, isso é para aqueles que acham que devem negociar com o mundo. J.C. Riley, um homem que viveu no século XIX, ele diz assim que no mundo de extrema rebelião contra Deus, um pouco de obediência se torna fanatismo. Meu irmão, esse homem viveu no século XIX. Ele fala essa frase no contexto dele. Imagine esse homem hoje, no nosso contexto. Vendo mulheres rebolando no altar, vendo os púlpitos sendo tirados, vendo a igreja se tornando em bordéis. O que esse homem iria falar? A igreja missionária não negocia, irmão, com o mundo. A igreja missionária não negocia com trevas. E às vezes é uma igreja preguiçosa, uma igreja sem sal, uma igreja sem luz. Então às vezes ela prefere negociar para que ela encha a igreja cheio de ímpios, cheio de incrédulos, cheio de homens que negam a Jesus Cristo, para apenas mostrar para os homens: olha como está a igreja está cheia, está bonita, mas ali não há luz, ali há trevas. Não há nada ali que possa se aproveitar. Ninguém ali habitará eternamente com o nosso Senhor. Nem quem está sentado nos bancos, nem quem está pregando, ninguém. A igreja não negocia com as trevas, irmãos. A igreja, ela apenas ilumina este mundo. Amém? Devemos pregar também, meus irmãos, com as nossas boas obras, para que vejam as vossas boas obras. Devemos pregar primeiro aos olhos, depois nós pregamos aos ouvidos. O ímpio, antes de ouvir você, ele quer ver você. Antes que você comece a abrir a Bíblia para um ímpio, ele quer ver o que você faz.
É isso que Ele quer ver. Não adianta ter doutrina certa e vida errada. Não adianta. A igreja missionária frutifica, ela dá bons frutos. Ela não se rende ao legalismo, ela não se rende à teoria, ela não se rende à ortodoxia morta. Sabe que Jesus está falando assim: olha, vocês são discípulos, eu chamei vocês, vocês são sal, vocês são luz, só que é o seguinte, vocês têm que frutificar diante desses homens. Esses homens têm que ver vocês trabalhando, esses homens têm que ver vocês frutificando, esses homens têm que ver as boas obras de vocês. Esses homens têm que dar testemunho que a igreja está atuando, que a igreja está trabalhando, ela não está estacionada, ela não está de férias, ela está trabalhando neste mundo. Então os homens precisam ver vocês trabalhando com as vossas boas obras. Precisam ver. O mundo, meu irmão, visualiza a igreja mais pelas obras, mais do que ela faz, do que pela sua religiosidade. Quando o mundo está passando e vê a nossa placa, eles simplesmente ignoram. Olha, ali é uma igreja batista, grande coisa. Ali é uma assembleia, tanto faz. Mas quando você vê quando o ímpio vê uma igreja atuando, aí fala assim: ali está uma igreja ajudando os irmãos. Ele primeiro vê a igreja atuando. Nós precisamos ver e mostrar as nossas boas obras. Não fazemos isso para ser salvos, fazemos isso porque já somos salvos. Como Tiago 2,17 diz. Amém? Fique de pé, irmãos, nessa noite. Chama o ministério de louvor. A igreja missionária é sal e luz. E finda o texto. Se não precisa abrir a sua Bíblia. Qual é a finalidade da luz? Resplandecer diante dos homens. Através do quê? Através das vossas boas obras. Com qual finalidade? Aí ele encerra aqui dizendo: para que o vosso Pai seja glorificado que está nos céus. Amém? Meu irmão, quando nós atuamos, nós não atuamos por causa de nós. Quando nós saímos dessa porta para fora, não é por causa de mim, não é por causa de você. É para que alguém seja glorificado, é o nosso Deus. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque às vezes nós caímos no pecado do exibicionismo. Queremos mostrar para o mundo: olha aqui como eu sou, como eu faço boas obras. Olha aqui como eu sou bom. Olha aqui como eu ajudo as pessoas. Jesus sempre foi contra isso. Mateus 6, Jesus fala assim: que quando vocês forem dar esmola, não toque trombeta. E não deixe que a sua mão direita veja o que a sua mão esquerda faz. Aí depois ele vai falar sobre oração. Quando for fazer a oração, entra no teu quarto e fecha a porta. Aí depois ele vai falar sobre jejum. Quando vocês forem fazer jejum, não faça como os hipócritas, que deixa o seu rosto contristado para que percebam que ele está de jejum. Mas lava o teu rosto para que ninguém perceba. Jesus nunca aprovou o exibicionismo. E sabe por que Jesus nunca aprova o exibicionismo? Porque quando nós praticamos as boas obras, a luz que irradia para as trevas não é uma luz nossa, não é uma luz própria. Nós tomamos emprestado a luz de alguém para iluminar os outros homens. E quando nós tomamos emprestado a luz de alguém para iluminar os homens, na hora da glorificação, não pode ser para nós, mas para a fonte da luz, que é Jesus Cristo. É Ele. Ele é a fonte. O problema é quando queremos roubar a glória de Deus usando a luz que não é nossa. E Deus, Isaías 42:8, não divide a sua glória com ninguém, e nem divido o meu louvor com as imagens de escultura. Irmãos, a igreja missionária não salva, ela apenas aponta para o Salvador. Não recebe glória, mas ela faz o nosso Deus ser glorificado. Amém?